Eu li o manifesto de um grupo de igrejas e pastores chamado Coalizão pelo Evangelho, que foi lançado esses dias, manifestando o pensamento e uma crítica a tudo o que vem acontecendo no país em relação à pandemia do coronavírus. E em alguns pontos eu confesso que tem um alinhamento com o pensamento desse grupo. Mas há um ponto em particular que eu divido radicalmente, quando ele diz que há um endeusamento da ciência. Na verdade, esse é um pensamento contrário, retrógrado e que nos remete à época das trevas da Idade Média. É bom a gente lembrar que, na verdade, fé e ciência são coisas que tendem a caminhar cada vez mais juntas, e isso não é de agora. O movimento escolástico começou no século XIII, dentro dos mosteiros católicos, e era a composição de um método filosófico onde a ciência e a fé andavam juntas. A Reforma Protestante do século XVI foi um dos grandes impulsionadores da quebra daquele mundo teocêntrico, atrasado, obscuro, para a abertura da Renascença, que produziu um retorno aos clássicos gregos e que também abriu a possibilidade da pesquisa, da ciência, tanto que logo depois nós temos a Revolução Industrial. Na verdade, muitos dos cientistas do mundo antigo eram cristãos, e eu me lembro aqui de Copérnico, Francis Bacon, de René Descartes, de Isaac Newton, de Ockham, de Pasteur. Então nós temos uma infinidade de homens que tinham a sua fé, mas também desenvolveram a ciência. Portanto, eu penso que nesse tempo que nós estamos vivendo, é mais do que nunca necessário que a igreja se abra para novas percepções e que se adeque à realidade de mundo no qual ela está vivendo. No passado, Deus falava com os homens através de sonhos, através de visões, e ele dava a determinados indivíduos a capacidade de fazer uma interpretação desses fenômenos, de tal forma que eles pudessem falar com a geração a qual pertenciam, trazendo luz, orientação, trazendo proposições e caminhos. Nos nossos dias, Deus nos dá a possibilidade, e aos cientistas e aos professores e aqueles que são estudiosos, aqueles que se debruçam sobre a ciência, de não mais interpretar sonhos ou visões, mas agora interpretar dados, interpretar imagens, e tudo isso é fruto da produção e do conhecimento científico. Deus não está contra a ciência, Deus é quem promoveu a ciência. O avanço é algo que vem de mentes que foram fecundadas por Deus. O apóstolo Tiago diz que não pode existir algo de bom que não tenha nascido em Deus. Ele afirma que toda dádiva, que todo dom perfeito nasce de Deus. O problema é quando a ciência se torna um fim em si mesmo. O problema é quando a tecnologia vira uma razão de ser em si mesmo, e isso produz destruição. E olha como nós já podemos acompanhar o que a tecnologia produz de desenvolvimento de questões que acabam diminuindo o homem, oprimindo o homem, colocando o homem num lugar que a ele não lhe é devido. Mas a ciência, quando bem aplicada, quando bem utilizada, ela é uma dádiva de Deus para promover o crescimento, para promover o avanço, para promover a melhoria da vida, para promover a justiça social, para promover o pensamento que se traduz em ações concretas. Eu acho que é um caminho sem retorno. E eu penso que todos aqueles que são do Evangelho vão se alinhar com o pensamento científico. Apesar de que a religião tende a voltar para o obscurantismo da Inquisição, ali pelo meio da Idade Média e até o século XII, XIII, onde a ciência foi trancada e onde o dogmatismo se impôs como verdade, porque ali havia também um interesse político e social por trás disso. Portanto, eu quero dizer para você que a coalizão
não pode se transformar numa colisão contra o Evangelho. Deus está a favor da ciência. Deus está usando os cientistas e nós podemos acreditar nisso. Não há uma contradição com a fé. Pelo contrário, eles tendem a caminhar cada vez mais alinhados. Vamos conversando por aqui. De encontro em encontro, a mente abre, o coração expande e o mais eu vou te falando no caminho.